Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Nós vamos falar hoje sobre algumas situações justificadas do não preenchimento de vagas de acordo aqui com a instrução número 3, ela que foi publicizada aí no dia 5 de janeiro de 2023, portanto um dia antes do processo de escolha. Já acabou o processo de escolha, mas os diretores, agora no próximo dia 20, haverá aí o resultado desse processo online e nós teremos algumas situações em que o candidato estará indo até a escola ou não vai até a escola, vai desistir de ocupar aquela vaga online e quais são as consequências decorrentes dessas ações e omissões, vamos deixar assim, né? Vamos colocar dessa forma para a gente poder entender. A Secretaria de Educação emitiu um documento aqui, eu gostaria de publicizar ele para vocês, mas eu não vou colocar a imagem, eu vou falando e vocês vão acompanhando aí. Justificativas do não preenchimento das vagas. Então vamos à primeira descrição do motivo aqui. É o caso, por exemplo, do não comparecimento do candidato no ato da contratação, convocação temporária. Ontem, fazendo o vídeo aqui, algumas pessoas perguntavam assim: Tancredo, tem algum problema se eu não comparecer no ato da convocação online, lá no dia 23 e 24? Haverá alguma consequência se eu não comparecer? Então tá aqui uma primeira descrição de motivo, né? Não comparecimento do candidato no ato da contratação ou convocação. Lembrando que toda vez que eu falar contratação, estou me referindo ao pessoal do quadro administrativo. Quando eu falo convocação, me refiro ao pessoal do quadro de magistério, professor, especialista e inspetor de escola. E aí o candidato não compareceu dentro do horário determinado para formalização da contratação ou da convocação temporária. Nesse caso, como o candidato não apareceu lá, a vaga retorna para a rodada subsequente, ou seja, a segunda rodada online? Claro que sim, ele não apareceu, ela não foi preenchida. E qual que é a consequência em relação ao candidato? Só tem uma consequência, pessoal. Ele não participará da rodada subsequente. Então é a única penalidade imposta ao candidato que não comparecer lá naquela rodada online, na primeira chamada, é que ele vai perder a rodada subsequente, ou seja, perde a segunda. Vamos a um outro motivo aqui, que é esse aqui, ó, comparecimento do candidato e recusa a vaga, né? O candidato ele comparece dentro do horário determinado e aí, pessoal, ele comparece para formalizar o contrato, para formalizar ali aquele termo de convocação. Só que ele recusa a vaga atribuída na contratação, convocação temporária online. Se ele recusou essa vaga, acontece o que com ele, pessoal? Bom, o que vai acontecer nesse caso é que ele vai perder a segunda rodada de convocação ou contratação online. E essa vaga, por ele ter se recusado, ela vai entrar no lote de vagas para a segunda rodada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, qual que é a consequência dele ter ido e não ter aceitado a vaga, pessoal? Ele não aceitou, não quero trabalhar ali, não funciona, não está legal, não era exatamente isso que eu queria. Então a consequência é que ele vai perder a segunda rodada e a escola mantém aquela vaga não preenchida para a rodada subsequente. Então vamos passar aqui para o terceiro ponto agora. O terceiro ponto é o caso da vaga aqui provida por efetivo, ou seja, sai o resultado da chamada online, você está todo satisfeito porque pegou na escola X e quando chega lá, a direção da escola informa para você o seguinte: olha, infelizmente não tem como te contratar porque apareceu um candidato efetivo, né? Aí você fica chateado, fala assim: mas eu vou poder participar da segunda rodada então? Sim, pessoal, nesse caso, como foi um motivo externo, ou seja, não é culpa sua, essa vaga não vai voltar para a segunda rodada, até porque ela já foi preenchida por um servidor efetivo. Pode acontecer por movimentação, retorno de afastamento, alguém que estava de LTS voltou, posse, exercício, extensão de carga horária requerida após o preenchimento do CISADP. Ou seja, pessoal, nesse caso, essa vaga não retorna
para a segunda rodada consequentemente. O que acontece em relação ao candidato que foi lá encaminhado resultado da primeira rodada? Ele poderá participar da segunda, porque não foi culpa dele, tá? Então, nesse ponto, estamos definindo mais um detalhe importante aqui. Outra questão aqui é a vaga inexistente no turno informado. Se a vaga existente naquele turno, né, informado, a vaga foi informada no turno incorreto e não poderá ser preenchida. Você chega na escola e fala assim, eu vim para pegar a vaga de manhã, fiz inscrição para uma vaga de manhã. Aí eles vão falar assim, o turno da vaga não poderá ser alterado. O diretor fala com você. Nesse caso, pessoal, essa vaga ela não vai para a rodada subsequente, online, e o candidato poderá participar da rodada subsequente online, tá? Porque nesse caso foi uma vaga inexistente no turno informado. Se essa vaga inexiste, né, o que quer dizer? Como que ela vai voltar para a segunda rodada? Ela não existe, vocês entenderam? Agora, no caso do candidato, não é culpa dele. Estava lá no sistema, ele fez a escolha, só que essa vaga não existe naquele turno, tá, pessoal? Um erro aí de sistema, erro de preenchimento, prejudicou o candidato e ele poderá participar da segunda rodada online, sem consequências mais danosas, vamos dizer assim. Agora, tem um outro caso aqui, que é o da vaga reservada para estabilidade provisória requerida após o preenchimento do SISADP. O que acontece, pessoal? Essa vaga que apareceu lá no sistema, ela foi requerida por uma servidora que está em estabilidade provisória, né? Então, nesse caso, ela não voltará para a segunda rodada. Entretanto, o candidato ele poderá participar, sim, da segunda rodada. Ele fez a escolha, ele processou aquela escola e falou, eu quero trabalhar ali, mas infelizmente, ao chegar na escola, o diretor vai falar assim, olha, infelizmente, essa vaga está reservada para a estabilidade provisória, né, pessoal? Então, foi requerida após, então, naquele momento havia a vaga realmente, mas depois, por alguma razão, essa vaga ficou reservada para outro servidor, tá? Efetivo, ou algum servidor convocado ou contratado em estabilidade, por exemplo, gestacional, ele volta para a vaga, aquela coisa toda, tá? Então, nesse caso, o candidato não é prejudicado na segunda rodada. Na primeira já foi, porque tem lá essa situação e a vaga não volta para a segunda rodada. Pessoal, tá ficando claro até agora? Porque é muita coisinha, são muitos detalhes. Qualquer coisa, faz a pergunta aí, que a gente vai respondendo para vocês aí depois nos comentários. Tem um outro caso aqui que é da vaga inexistente para contratação e convocação temporária online. A vaga de unidade de ensino, modalidade que não participaram da contratação, convocação temporária online, né? Então, são vagas inexistentes, então é a mesma coisa, não existe a vaga, ela não volta, obviamente, para a segunda rodada e também o candidato não será prejudicado, podendo, portanto, participar da segunda chamada online. Tem um outro problema aqui que é a vaga além do comporta. Ele colocou lá a vaga, por exemplo, na escola tem, vamos supor, 6 ATBs, mas aí se você contratar aquele servidor naquele momento, vão ter 7. O que significa isso? Que a vaga está além do comporta, então não pode contratar. Nesse caso, além da vaga não vai para a rodada subsequente, o candidato poderá ir. Porque não é culpa do candidato, não tinha como saber o candidato que ali o comporta estava preenchido, né? E porque por alguma razão preencheu. Às vezes o diretor mandou naquele momento, mas chegou antes do processo rodar, um servidor efetivo, uma movimentação que aconteceu antes. E aí, nesse caso, não teve jeito. Tá, pessoal? Então, é a mesma lógica do provimento de servidor efetivo. Só que ela não volta para a segunda rodada, você encerra a vaga ali, mas o candidato poderá participar. Agora, as situações que eu vou apresentar para vocês agora, pessoal, todas elas, todas, sem exceção, o candidato não participa da segunda rodada, ou seja, ele perde a segunda rodada, tá? Então, a questão é essa, olha, a pergunta, candidato retorna para a rodada subsequente? Nesse caso aqui, não retorna, tá? Então, eu vou ler de uma maneira bem geral e, nesse caso, todas as vagas retornam para a segunda rodada. Qual que é o lance aqui? Bom, o candidato chega na escola, vai apresentar a documentação e não comprova tempo até 30/6/2014. Ele rodou na segunda rodada e perdeu a vaga na primeira. Não tem jeito, já era, tá, pessoal?
Não comprovação do tempo após 1/7 de 2014. Nesse caso também não conseguiu comprovar, não tem jeito, perde também. Não comprova a idade. Olha a questão da idade, documentação. Vocês fizeram a inscrição lá atrás, preencheram os dados pessoais, preencheram a contagem de tempo, teve esse corte aí até 30/6/2014, esse corte após 1/7/2014, e aí você preencheu errado. E aí não tem como, pessoal. Não tem jeito, tá? Não comprovação da habilitação de escolaridade, qualificação e formação especializada. Quando você foi participar lá daquele resultado da inscrição, você colocou lá a sua especialização. Aí eu tenho pós-graduação, aliás, pós-graduação nem entra nesse caso, né? Mas eu tenho graduação em língua portuguesa, licenciatura plena. Por alguma razão, chega o candidato lá, não apresenta o diploma de licenciatura plena nesse caso, ele perde a segunda rodada subsequente, pessoal. E essa vaga, obviamente, ela tem que ir para a segunda rodada, porque vai ter que ser preenchida por alguém, né? Alguém habilitado, ou alguém ali de acordo com a classificação. Não comprovação da apresentação de documento pessoal. Chega diante do diretor, naquele dia 23 e 24, e aí quando você chega lá, cadê os documentos pessoais? Onde estão os documentos pessoais? Comprovante de votação, título de eleitor, certidão negativa da Justiça Eleitoral, identidade CPF, comprovante de residência, PIS/PASEP quando for o caso. Cadê o diploma? No caso do estudante que não tem um diploma, tem a declaração de conclusão de curso junto com o histórico escolar. Leva só a declaração, não leva o histórico. Lembrando que ele tem que ser, a validade desse documento 390 dias. Tá, pessoal? Atenção, hein? Fica atento a isso. Declaração de escolaridade. Melhor, declaração de conclusão de curso. Só vale com histórico escolar. Período de validade, 390 dias. Tá? Fica atento aí. Outro problema aqui é a inobservância das normas vigentes emitidas pela SCPMSO. Esse nome grande aqui, ó, Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Tem muita gente perguntando aí no canal sobre atestado médico. Sugestão, leve o atestado médico. Pegou licença por período superior a 15 dias? Marca a perícia no DAG. Qual que é o prazo de validade do atestado médico? 60 dias. Ele só vale por mais tempo se não houver interrupção do trabalho, tá, pessoal? Entre uma admissão e outra. Não houve interrupção do trabalho por período superior a 60 dias, não tem problema. Aí nesse caso ele vale. Tá? Mas 60 dias, ficou 60 dias sem trabalhar, aí nesse caso tem que apresentar um novo atestado médico. Estou aguardando orientações da CEPLAG sobre atestado médico. Já falei várias vezes aqui. Teve um colega que colocou informações aí de uma resolução CEPLAG conjunta. Depois eu vou dar uma estudada ainda. Tem tempo, a gente depois faz um vídeo falando sobre essa matéria. E também tem um caso da recusa da assinatura nas declarações conforme anexo 1 da resolução 4784. Se você recusar assinar um daqueles documentos lá, pessoal, que a autoridade passará para você no ato da convocação ou da contratação, você não será contratado ou não será convocado. No caso, está se referindo aqui, conforme o anexo 1 da resolução 4784, eu já fiz um vídeo tratando dessa resolução. Agora, em relação a recursos, nós temos aqui algumas informações para passar para vocês. São 4 pontos aqui importantes. O primeiro deles, para os recursos, destacamos a importância da superintendência e da unidade de ensino ficarem atentas às instâncias e prazos definidos na 4784. Você tem dúvida em relação a recurso? Vai lá agora na galeria de vídeos do YouTube, no canal de educação, porque tem um vídeo lá só sobre recurso. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Os recursos recebidos nas unidades deverão utilizar instrumentos de controle de seu recebimento, da expedição de resposta ao recursante, que poderá ser recebida e expedida por e-mail. Terceiro ponto, a resposta deve ser clara e precisa, contendo fatos e dados necessários ao esclarecimento das questões apontadas pelo recursante e respaldadas na legislação vigente. E a SRE
diante da discordância do recursante sobre a decisão da unidade de ensino, deverá ter conhecimento do teor da resposta emitida pela unidade de ensino para pronunciar-se. Então, isso aí é sobre recurso.